Olá, sejam todos bem-vindos no nosso podcast Estevão Camolese. Tivemos ontem, temos hoje, teremos sexta-feira de novo. Estamos aqui quase todos os dias para levar uma mensagem de esperança, de paz, de alegria e de amor para você. Lembre-se sempre, a vida só vale a pena ser vivida, porque senão você não vive, você sobrevive se ela for pensada. É importante pensar sobre as nossas possibilidades, pensar sobre a nossa vida, pensar sobre o nosso destino, por que nascemos, por que vivemos, por que passamos por essas dificuldades, por que temos uma pandemia, porque a gente passa por... Pensando ou não pensando, a gente vai passar por isso. Mas quando você pensa em meio àquilo que você passa, você começa a abrir a possibilidade de achar uma saída, de achar uma solução, de vencer com dignidade aquelas agruras e angústias da vida. Mas isso daí, quem vai explicar a saída para você hoje não sou eu, é minha querida amiga Leontina, que aqui está. Vamos falar sobre saúde mental. Fico muito feliz, Leontina, da sua participação, da sua estada conosco. Você é uma amiga muito querida, te conheço há muitos anos. Você é uma profissional competente, tem um instituto também aqui em São Bernardo que trata dessas coisas que nós vamos falar. Você é uma pessoa que eu sei que também gosta de pensar sobre a vida, achar os caminhos para a existência, mas tudo isso para dizer, seja bem-vinda, é uma alegria poder tê-la conosco aqui. Muito obrigada. Um prazer estar aqui, estar com os seus seguidores, com o seu pessoal, né? É maravilhoso nós podermos levar tudo isso a quem está em casa, a quem está nos escutando. O que a gente estuda, não é, Camolese? Nós estudamos para isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para ajudar o ser humano a entender que ele tem jeito, sim, que ele nasceu para ser feliz e ele nasceu para dar certo. E por isso nós estamos aqui. Que maravilha! Para falar hoje sobre saúde mental, que é muito importante, ainda mais no mundo que a gente vive. Leontina do céu, o mundo é complicado por natureza, o planeta é um planeta de provas e expiações, a gente enfrenta problemas, angústias, tristezas, depressão, sempre teve. Foi tudo agravado pela pandemia, que agravou a depressão, agravou a síndrome do pânico, agravou tudo. Aí a pandemia estava quase acabando, que está quase acabando. Quando a gente fala quase acabando, não é que acabou, ainda tem. Mas está quase acabando, a gente mede o governo mede pelo número de leitos de UTI. Se o número de leitos de UTI está caindo bastante, o número de óbitos caindo bastante, naturalmente a gente pode falar que está em declínio, chegaram as vacinas, então está acabando. Aí o mundo que está sem fazer nada, só sofreu 2 anos de pandemia mundial, vamos fazer uma guerra. Vai melhorar? Vai. Então vamos fazer alguma coisa para melhorar. Vamos arrumar uma guerra com possibilidade de ser mundial. Então, nós estamos cercados, uma ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, mas parece que a humanidade é um pedaço, nós somos um pedaço de gente, muitas vezes, cercado de problemas por todos os lados. Mas antes de falar disso, quando você começou a pensar assim, quando você era adolescente, Leontinho, você queria ser o quê? Quando você era adolescente, que pergunta assim, eu sei que não... Mas assim, vamos fazer. Quando você era adolescente, você queria ser o quê quando você era adolescente? Quando você ficou com 18 anos, 19? O que você pensava da vida? Porque é natural, muitas vezes, a gente mudar várias vezes de percurso. Né? Faz parte. Só muda... mudar não é problema. Dura não ter opinião para mudar. Mas o que adolescente você pensava da vida? O que você queria ser? Acho que o meu caso vai ser diferente. Há muito tempo eu já sinto que eu nasci para isso, né? Eu trabalhei muitos anos na alta administração de uma empresa, em empresas satélites de montadora. Tá. Então você pertenceu ao mercado de trabalho de empresas, tá? De corporação. E hoje ainda pertenço por conta do meu instituto, né? Mas... né? Os bastidores de tudo isso sempre foi espiritualidade. Desde quando você estava na empresa, Leontina? Desde quando eu tinha meus 16, 17, 18 anos. Eu sentia que tinha uma missão.
né? Depois, aos poucos, eu fui estudando religiões, espiritualidade, terapias, para aplicar na própria empresa também, né? Onde eu comecei a sentir mais o meu mentor. Por isso eu prego muito isso, né? Uma pessoa não pode viver sem uma meditação e sem conversar com o seu mentor. Que as pessoas acham que são elas próprias, né? Mas não, né? E ele começou a me explicar que desde a vida passada na França, né, eu já escrevia, já falava sobre espiritualidade, mas assim, fui caçada por isso, né? E eu reencarnei já com essa missão de trazer, de pegar tudo que é difícil e complicado e que as pessoas não entendem, né, trazer para uma linguagem mais popular, mais inteligível, né? Que o ser humano possa entender, porque hoje se fala de espiritualidade, nem todo mundo entende, né? Se fala de uma cura física e psíquica, ninguém entende. Já vão para a alopatia, que eu tiro o meu chapéu aos médicos, eles são muito importantes na terceira dimensão, que nós já estamos mudando para a quarta dimensão. Né? Então, isso tudo sempre foi muito simples para mim. E você sempre gostou de lidar com gente, que para isso você vai ter que lidar com pessoas. Adoro. E com pessoas, muitas vezes, que sofrem, que têm seus conflitos, Sim. suas angústias. Gente que não gosta de lidar com gente. Tem, é da personalidade da pessoa. E a gente respeita, ninguém está julgando aqui. São Sabe pessoas diferentes. Mas você gostava de lidar com gente. Sim, sempre gostei. Você quer me ver feliz? Me joga numa sala de aula, que eu tenho meus alunos, psicoterapeutas, terapeutas, autoconhecimento. Me joga numa sala com aquele monte de aluno. Não tem coisa Você gosta? Melhor. Eu gosto. Sabe por quê? Eu estudo a espiritualidade e eu entendo que no seu dia a dia você está com 3 tipos de pessoa. Terceira dimensão, totalmente materialista, orgulhosa, não entende nada, não quer saber de espiritualidade e quer que o mundo, né? Então, o que você chama de terceira dimensão, que a gente sabe que tudo aqui que a gente está vendo tem terceira dimensão. Altura, largura e profundidade, né? O meu corpo, o microfone, aqui tem. O que você chama de terceira dimensão, você faz uma associação com o materialismo, é isso? Como simbolicamente, claro. Sim. Mas assim, fala, uma pessoa de terceira dimensão é uma pessoa que vive o mundo terra-terra. Terra-terra e com valores muito negativos, com um entendimento muito errado da vida. Tá? Aí a pessoa que já está passando para a quarta dimensão, por exemplo, quando nós desencarnarmos e voltarmos à Terra, você não vai encontrar mais terceira dimensão, provavelmente. Ou finalzinho dela. Você já está na quarta, já está mais evoluído. Só que, ao mesmo tempo, nós encontramos pessoas que já estão nas esferas da quinta dimensão. Então, você fica bolado, né? Fala, como que eu vou aguentar uma pessoa desse jeito, né? Uma pessoa ignorante, e de repente você vê uma pessoa que é altruísta, uma pessoa boa, só pensa no próximo, só ajuda, influencia para o bem. Então, para mim, é de boa isso. Um ali xinga você e o outro te dá os parabéns. Está tudo certo. Eu entendo isso, eu consigo entender a neura, os problemas, os traumas, e eu adoro quando, né, chega alguém para mim com um grave problema. Fala, olha, eu já fui em todos os lugares e eu sei que eu não tenho cura. Eu falo, você tem cura. Você nasceu para ser perfeito. Só precisa entender um condomínio espiritual que você traz. Sabe, Camolese? Para a gente entender a saúde mental, você vai ter que entender que você tem um condomínio espiritual. Você tem vários corpos sutis, seus chakras, sabe? E da onde vem a sua depressão? Da onde vem a sua insônia? Da onde vem a sua ansiedade? Da onde vem o seu medo, né? Desesperador de algo? Tem gente que fala em barata, já desmaia. Nós precisamos ir lá
lá atrás, no nosso condomínio espiritual, ver aonde tudo aquilo aconteceu, trazer para o consciente, que é 5%, né? Nós estamos 5% no consciente, 95% no inconsciente. Então a gente precisa ir lá no 95%, trazer para fora, para a pessoa entender, para a pessoa começar a se curar. Isso não tem preço. Isso é algo assim que, de falar, eu me emociono. Então você está vocacionada, que ajuda demais, né? Isso chama-se vocação. Você está vocacionada para o que faz. Porque tem gente que trabalha em algo que não está vocacionado. Sim. Ele tem angústia antes de trabalhar. Domingo é o dia da depressão, porque segunda-feira ele tem que ir para um trabalho que não é o dia oficial da depressão. Porque segunda-feira vai começar a semana e ele detesta o que faz, detesta o trabalho, detesta o chefe, detesta as pessoas, detesta o emprego. Tá ali por causa realmente do dinheiro que precisa, mas um dinheiro que custa muito para ele, porque custa a paz, a alegria, o brilho dos olhos, a felicidade, mas não é o seu caso. Então, porque o sucesso, você pode pegar todas as pessoas sucedidas, elas têm que fazer o que realmente amam. Porque mesmo fazendo o que ama, você sabe disso, vai enfrentar resistência, dificuldade, problemas, os testemunhos do aprendizado, as lutas para poder crescer. Isso fazendo o que ama. Agora, se você já faz o que detesta, a sua chance de sucesso, em todo sentido, financeiro, espiritual, vai a quase zero, praticamente, se não for zero. É mais ou menos assim, foca no que detesta que você vai ter sucesso. Entende? Então, a pessoa, para sair desse lamaçal, ela tem que buscar o autoconhecimento. É onde eu falo para os meus clientes, para os meus alunos, para os seguidores. Sem autoconhecimento, Camolese, você não sai do seu quadrado. Você não sai. Entende? Então, primeiro você precisa buscar o autoconhecimento, entender por que você está naquele lamaçal, daquela empresa, daquele patrão, daquela família. A hora que você entender, você vai relaxar e você vai ser grato. A hora que você é grato, você pula de degrau. Por que você acha, Leontina, que na pandemia, porque na pandemia agravou muitas coisas, né? Muitas, você está falando de saúde mental aqui, muitas. Por que você acha que agravou? Falando de pandemia, por que as coisas agravaram? Por que a depressão aumentou, a síndrome do pânico, na sua visão? Essa angústia, a tristeza, a insatisfação de viver? Então, por exemplo, as pessoas com autoconhecimento, sabedoria espiritual, eu estou falando do conhecimento espiritual, porque os outros conhecimentos você tem que ter. Seja o que você trabalha, você tem que se dedicar a esse estudo. Né? De corpo e alma. Eu estou falando do autoconhecimento espiritual. Então, quem tinha o autoconhecimento espiritual, a pandemia foi leve, tranquila. Entendeu que precisava uma lapidação desse pessoal que ainda está dormindo. Né? Então, para a espiritualidade, a maior parte está dormindo, precisa acordar. Então, são esses baques que a vida nos dá. Já estava tudo programado, essa pandemia. Quem iria morrer, quem não iria. Tá? Não precisaríamos entrar num desespero tão grande. Preocupação, sim. Tá? Preocupação. Né? Se posicionar diante de tudo isso. Mas não desespero. Porque muita gente morreu por desespero. Né? O que vai acontecer comigo, com a minha família? Cadê Deus? Cadê a fé? Cadê o entendimento? Então, a pessoa não tendo essa visão global, essa sabedoria espiritual, ela cai. Né? Aí ela já entra numa esfera das mentes pensantes, tá? Nesse desequilíbrio, e o fundo do poço nem existe mais. Porque é cada vez mais profundo do poço. E isso aconteceu muito na pandemia. Muito. Você acha assim, que é um dos motivos que... Aconteceu, mas muita gente acordou também. Muita gente acordou. Você acha que teve gente que melhorou na pandemia? Sim. Pelo menos desse nível que a gente está conversando... Isso, nós estamos conversando nesse nível mesmo de saúde mental. Sim. Claro, não é de... Muita gente melhorou, ou seja, acordou, e muita gente piorou. Tá? Está dormindo. Então, para que a gente consiga passar dessa dimensão, dessa evolução, dessa transição, a pessoa precisa acordar.
Entende? Como que uma pessoa chega para mim e diz: a minha depressão não tem cura. E eu provo que tem cura. A ansiedade tem cura, né? Ah, a minha dor nas costas não tem cura. A dor nas costas é porque foi pro físico. O teu físico começou a entender pela emoção e sentimento que tá. A hora que ele começa a entender essa emoção e esse sentimento, as suas glândulas começam a produzir hormônios negativos, tá? E esses hormônios, eles vão para a tua corrente sanguínea, acabou. Doença, qualquer tipo de doença, seja ela qual for, tá? Então, o que o autoconhecimento nos diz? Tudo parte do eu espírito, da alma, tá? Lá está o nosso pensamento. Se você não podar ele aí, quando ele vai para o sistema límbico e para a emoção, você já não consegue mais controlar. Entende? Então a pessoa tem que ter o entendimento de catar lá. Eu não vou pensar, eu não quero. Por que o Camolese levanta hoje, cansado, que droga, o dia vai ser ruim, não aguento mais? Não! Que bênção! Acordei! Vou influenciar pessoas, vou trabalhar, vou fazer a diferença. Então, no dentro mundo, disso, você acha que a maneira como nós encaramos a vida ajuda demais? Não, é o principal. Não é que ajuda, é o principal. Sim, é muito importante. É o principal. A maneira como a gente vê a vida. Porque tudo que você tem na mente, né? E tudo que vem para o seu corpo físico é derivado do que você pensou, tá? Depois que você pensa, ele joga para a emoção, para o sistema límbico. Então, se você começar a dizer para você que legal, que dia bacana, tal, automaticamente e acreditar no que está falando. Acreditar no que está falando, automaticamente o seu corpo vai sentir sua emoção, que você está dizendo que vai ser e vai ser. A hora que ele sente a sua emoção, as suas glândulas já começam a produzir o hormônio da felicidade, ocitocina, e vai por aí afora, e manda para a corrente sanguínea. Aí você mudou. Tá? Então, isso, depois que eu atendo uma pessoa, que a gente ajuda ela a entender, que vai lá nos 95%, traz para fora, ela começa a entender, puxa, tenho cura, olha que bacana, que legal, então isso está tudo certo. A hora que ela começa a melhorar, ela tem que ir para o autoconhecimento. Ela precisa ir para a sala de aula. Tá? Então, a maioria dos meus clientes que não são fechados, bloqueados, porque existe aquela outra pessoa que não quer melhorar, Camolese. Tem, né? Muito. Não é que tem. É muito. O turrão. Sabe? E aí o que acontece? Ele precisa pôr a culpa em alguém. Quem? No meu corpo, né? Isso não tem cura. Eu não aguento mais a minha mulher, não aguento mais o meu filho, eu não aguento mais o trabalho. Tá? Então ele vai jogando para os outros. Por quê? Porque ele está num casulo e não quer abrir. Que ele não quer, ele tem medo. Ele traz nesses corpos sutis o medo que ele já passou, que ele foi jogado nas catacumbas, que ele foi morto, que a aldeia pegou fogo, todas essas coisas. Ele traz, mas ele não sabe que traz. Então tá ali. E ele tem medo de tudo. Então deixa eu ficar aqui quietinho. Eu não quero me curar. Então isso acontece muito. Então quando eu atendo, quando eu dou aula, quando eu ensino essas pessoas, você já percebe. Né? Se a pessoa falar, não deu certo comigo o tratamento, né? Não deu certo para mim aqui a sala de aula, é porque ela não quer. Ela está bloqueada. E sabe quem consegue abrir isso? Camolese. Sei. O sofrimento. Olha, e quantas vidas? De quantas vidas? Você vai, de alguma maneira vai aprender. De 1000 anos. Seja então, na cinta. Olha, ou não. Não adianta Jesus descer aqui e falar, Camolese, vamos aí, vamos, você tem que melhorar. Agora, por que, Leontine, que alguém aparece no seu curso, lá na sua clínica, não querendo mudar? Porque ele não quer mudar, mas sabe que não quer. É inconsciente. Ou é inconsciente. Por isso que ele apareceu, porque senão ele nem aparecia. Sim. Ele não quer, mas muitas vezes acha que quer.
Ele quer a solução do problema, é o baleado que ele quer se curar e depois ele tira a bala. Porque, olha, muitas pessoas, por exemplo, tem pessoas que são hipocondríacas e elas não querem sair disso. Por quê? Porque elas querem carinho. Se ela deixar de ser doente, o Camolese não vai ligar para ela, mandar flores, ver se está tudo bem. Você entende? Então isso... Carência. Carência completa. Carência completa. Por quê? Porque não tem autoconhecimento. A gente precisa ir lá estudar. Estudar de onde a gente veio. O que a gente está fazendo aqui. Por que você reencarnou? Né? O que acontece nas suas células? Por que existe tantos problemas no seu corpo? De onde vem isso? O que traz isso? O que traz as doenças? Logicamente que a gente entende que existe algumas reencarnações que são realmente compulsórias, né? São resgates muito graves e a pessoa veio para passar aquilo. Ela tem uma demência, um problema mais sério, ela veio para passar aquilo, beleza, expurgou, vamos embora, tá? Mas isso cada vez está sendo a minoria das pessoas, né? Nós viemos para entender o que você faz aqui, para estudar Camolese, tem que estudar, entende? Sem sectarismo de religião, isso acabou. Isso é para quem não sabe, para quem está lá na terceira dimensão enfincada. Sem sectarismo de técnicas. Né? Tem pessoas que falam mal de regressão de vidas passadas, outras falam mal de apometria e falam mal de constelação. Se você juntar tudo isso, é um espetáculo. Ela cura, ela te ajuda, você sai completamente daquele lamaçal, daquele umbral que você se encontra. Então, isso, Camolese, é apaixonante. É apaixonante. E o que você mudar a pessoa. Quando você fala de estudar, não tem preço. assim, para a pessoa entender, assim, estuda mais ou menos o quê? A pessoa está nos assistindo agora, ela está falando de estudar, eu preciso estudar. Mas para ela entender que não é matemática. Claro, matemática faz parte, a língua portuguesa, a gente cresce de maneira multidisciplinar, aprendendo todas as coisas. É um crescimento espiritual aprender matemática também. Sim. Não só. Mas o problema é quando eu aprendo só uma coisa. Mas a gente aprende e cresce espiritualmente com todas as experiências que a gente tem, mesmo estudando matemática. Mas quando você fala estudar, o que lá nos cursos que você dá, quais as matérias que tem, mas só a pessoa dá uma pincelada. O que eu vou estudar? Não só no O que é o bendito curso, do estudo? Né? Porque o importante é que o ser humano vá se autoconhecer, independente de aonde ele quer ir, Sim. onde ele gosta, onde ele vai. Então, vejam, primeiro, o ser humano, ele precisa meditar. Ele tem que meditar. No meu canal, no YouTube, Leontina Corinti Trentin, eu tenho meditações de 5 minutos, a 30, a 20, a 10. Ele tem que... Por quê? O que é meditar? É acalmar. Acalmar a mente. Deixar a alma sobressair. Ali, naquele momento, você recebe muitas inspirações. Você muda, tá? O caminho da sua vida. Então, meditar é muito importante. Eu faço meditação live toda quinta-feira, enfim. Leituras construtivas, né? Então, eu tenho uma gama de livros que eu indico. Quem quiser pode falar com o nosso pessoal, pode pedir esses livros que eu indico, nossa equipe no Instituto Atlântida, tá? No 2897-0323, a gente indica. Por exemplo, assistir às suas lives, o seu podcast. Quem está assistindo está começando a entender o que é autoconhecimento. E aí, automaticamente, por exemplo, eu tenho um curso que eu sou apaixonada por ele. Eu dou esse curso várias vezes no mês. Sempre tenho salas assim maravilhosas. Vem gente de todo o país para esse curso, que é o curso de Reiki. É um curso simples, que você faz num dia, depois dali 21 dias, mais um dia. Para o pessoal entender, o que é Reiki? Reiki. É que muita gente ouviu, o Reiki é Reiki. O que que a gente fala tanto, né? Fala não tanto, imagina mas que o outro o não que saiba, é Reiki? Né? O Reiki é a cura, né? Através da captação da energia cósmica universal, que está para todos, potencializado com os símbolos sagrados, né?
E você atua aplicando. Tanto se auto-aplicando, que é uma técnica que eu adoro, porque você se auto-aplica. Tá. Então você está naquele momento desesperador da sua vida, não sabe o que fazer, não sabe como agir. Faz uma auto-aplicação de 5, 8 minutos, você já está limpo. Porque a gente toma banho, né, para limpar o físico e o banho do espiritual. Então, essa técnica, ela é fantástica. Esse curso eu tenho várias vezes por mês. Já começa a dar um entendimento para a pessoa. Ela começa a perceber que ela precisa procurar mais. E uma coisa vai levando a outra, né? Então, há pessoas que adoram apometria. Então, nós temos mais de 40 cursos. Explica para a gente também aí no o que é Instituto apometria, Atlântida. porque são nomes que a gente ouve tanto também, né? Que a gente ouve apometria, reiki, dificilmente alguém que está aqui nos assistindo não ouviu o que é, não ouviu o nome reiki, mas o que é o reiki. O que é apometria? Então, apometria também, você vai fazer um atendimento, né? E rastrear muitas coisas que você traz. Por quê? Para isso precisa da presença da pessoa, Leontino? Presença física? É, a física, lá, a pessoa vai fazer a apometria. Não, hoje em ela dia, vai lá ela participa da apometria ou não? Sim, participa. Tá. Hoje em dia, tudo pode ser virtual. Ah, não, mas assim, normalmente, tirando a pandemia da vida, tudo assim, o normal, o tradicional. Por exemplo, numa sala de aula. É igual passe no centro, você pode dar um passe à distância, faz tratamento à distância. Mas o tradicional é estar lá no centro, sentadinho, tomando o legal passe. é isso, né? Isso. Mas, por exemplo, numa sala de aula, para quem já entende, né? Eu preciso de ajuda para o meu irmão, que não está muito bem. Aí vai fazer, sim, apometria para o irmão. E a apometria faz o quê? Uma pesquisa espiritual? O que é? Olha, entenda assim, eu vou rastrear o camolese, tá? O apo é o além, né? O além da medida. Então, eu vou rastrear o camolese através das técnicas, através dos pulsos magnéticos, entende? Então, são várias leis que traz a apometria. É difícil a gente falar, né? Que é tanta coisa. Mas eu vou além do camolese. Tá? Então, por exemplo, em um atendimento que eu faço psicoterapêutico, eu uso muitas vezes a apometria para uma limpeza, né, para um desdobramento. Depois eu uso algumas nuances da hipnose, algumas nuances da constelação e vou até vidas passadas. Você usa várias técnicas. Várias técnicas maravilhosas, como também a constelação. A constelação. Explica aí o que é constelação familiar. Só se fala muito, mas... Você vai também rastrear. Então, por exemplo, chega alguém para mim e fala: olha, meu filho tem dependência à bebida, meu marido, meu pai, meu avô, e vai por aí afora. O que acontece? Lá atrás aconteceu algo, tá? Que foi colocado nessa família, ou que a própria família decretou, ou alguém, ou um avô, um bisavô, e aquilo está ali. Você precisa rastrear e começar a ajudar lá de trás, porque está todo mundo sofrendo, entendeu? É uma constelação, sabe? É o entorno seu. E geralmente usa quantas pessoas, Leontina, para fazer a constelação? Vai lá uma pessoa para fazer, vamos ter um dia de constelação. A pessoa vai fazer, que é uma dinâmica, não é? Também. E quantas pessoas precisa? Pode ser uma dinâmica em grupo e pode ser um atendimento sozinho. Exatamente. E também a constelação. E também é constelação. E quando é em grupo, quantas pessoas? As que tiverem, né? As que tiverem. Quantos? O que tiver. O que tiver. É 5, 10, 15, 20, 30. E quanto tempo demora uma constelação? Uma? Olha, assim... Mais ou menos. É muito difícil falar, porque cada um é um caso diferente do outro, né? Uns 40 minutos, uma hora, mas uma hora e meia. Mas é um tempo considerável. Principalmente porque no Instituto Atlântida é assim, o mais importante é a base espiritual. Aonde, infelizmente, tem muitas escolas, e para você que está me ouvindo, né, vai rastrear e ver a estrutura espiritual da sua escola.
Por quê? Você aprende uma técnica, só que quem vai bancar mesmo, né, essa ajuda espiritual, né, quem vai tirar muita coisa, quem vai tirar larvas astrais, quem vai tirar parasitas astrais, quem vai tirar fiações, aparelhos, é a equipe espiritual. Entende? Então, o mais importante de qualquer técnica é a estrutura espiritual que você tem que entender. Você tem que entender não é o que de você faz, uma coisa só material, uma técnica material. Não, porque o resultado não é muito bom. Ele pode até ser razoável, mas quando você faz com uma equipe espiritual, Camolese, isso não tem preço. Você muda completamente. Exceto se a pessoa estiver bloqueada. Entende? Aí você não consegue. E você bloqueia ela mesmo que bloqueia? Ela bloqueia, às vezes é consciente, às vezes é inconsciente. Mas é ela o fator causal. Mas é ela. Então, ela foge desse tipo de atendimento porque inconscientemente ela já sabe que se ela for, ela vai se curar e ela vai perceber que o único culpado é ela própria, né? Que se ela sofreu um abalo com alguém, é porque um dia lá atrás, em outras vidas, ela fez o mesmo. Tá? Então ela vai ter que bancar esse entendimento. Esse autoconhecimento vem para dizer para você, Camolese, você está no momento certo, na vida certa, com as pessoas certas. E se você tiver gratidão por isso, você vai cada vez mais subindo esses degraus espirituais de felicidade, de sucesso, de entendimento, né? Entendimento de que quem tem sucesso não é quem chega em primeiro lugar, é quem não desiste, é quem tem garra, é quem melhora a cada dia. Né? A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu digo, Jesus, espiritualidade, mentores, me ajuda a ser melhor que ontem. Me ajuda a fazer diferença. Me ajuda a influenciar quem está me ouvindo, porque a gente tem voz ativa, né? As pessoas confiam em nós. Então, me ajuda a fazer com que o outro entenda que ele veio para ser feliz. Ele veio para dar certo. Ele veio para ter sucesso. É maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. E tem assim, e você usa todas, e acontece de usar, Leontina, várias técnicas, então, para uma única pessoa. Você pode usar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o must, né? Que vai usando tudo até que tudo colabore para... Quem tem uma técnica só, usa aquela. Sim. Não é? Tendo mais de uma... Os meus alunos brincam que entram no instituto e não saem nunca mais. E não sai mesmo. Né? Se depender de mim, porque eu vou indicar para ele cada dia mais. E cada curso que ele faz, a mudança de vida é completa. Entendeu? Ele se autoconhece, ele se autoaplica, ele primeiro se cura para poder ajudar o outro e curar o outro. Né? E quando a gente fala em alunos, eu não estou falando em terapeutas, em psicoterapeutas, em apômetras e consteladores, você entende? Eu estou falando do ser humano, porque os meus alunos são empresários, são médicos, dona de casa, entendeu? Enfermeiros, professores, tem de tudo. Porque ele vai aprender como viver bem, né? Ele vai aprender a ser feliz, a entender os porquês e se curar, né? E aí, se ele quiser, ele parte para a linha da terapia, se ele quiser, né? Para quem possa, para quem gosta de ler, o livro de Marte, né? De Ramatiz, ele fala discos voadores e o planeta Marte, se eu não me engano Vida no planeta Marte. De Ramatiz. O Ercílio nome, mais, eu acho que o nome mais atual, os discos voadores, ele coloca assim. Mas não importa. Porque não o importa. Ercílio mais, mas só uma curiosidade, sim, eu conheci Ercílio mais. O autor. Ramatiz, o Ercílio mais morava em Curitiba. Desencarnou há muito tempo atrás, depois teve uma outra médica que psicografou o Ercílio mais, e ele tem vida no planeta Marte, e ele psicografava na máquina de escrever. Nossa direto. Já era assim, Ramatiz vida tem uma no planeta equipe Marte. muito grande, Sim. né? Que ele traz. Então, Ramatiz é algo assim que
a gente tem que elevar, porque ele não fala uma vírgula errado. Toda a sua equipe espiritual, né? E ele conta como está Marte, né? Como é Marte há 1000 anos à nossa frente, entende? Então, ali, os terapeutas, né? Aquele que vai cuidar da vida da criança, né? É a maior profissão que existe, tá? Então, hoje, aqueles que têm, não, porque terapeuta não é isso, não é muito bom, né? Ele vai ter o seu lugar ao sol, e já está tendo. Porque, para te dizer a verdade, Camolese, eu não tenho mais tempo para nada na minha vida. Eu não consigo atender. Tempo sobrando, né? Que você fala. Porque o seu tempo é bem usado fazendo um monte de coisa. É tempo sobrando. É. Então, assim, existe um problema sério que eu não atendo, não consigo atender todo mundo que quer passar comigo, né? Tem os meus professores, os meus terapeutas, psicoterapeuta, toda a equipe do Instituto também para atender. Né? Então, hoje em dia, as pessoas com essa inteligência espiritual já sabe que em vez de gastar R$1.000 na farmácia, ela pode se curar. Não estou falando mal de medicação, porque tem casos que precisa, né? Já foi para o físico, já somatizou, vai ter que usar a medicação. Com certeza. Mas você pode, né, momentaneamente, cura o físico, quer dizer, não cura, porque se está no espírito, não curou. Né? E vai atrás da cura espiritual. Leontino, o que você acha que a pandemia nos pôde ensinar? Porque a gente está no final da pandemia, depois eu vou fazer a pergunta da guerra, que a gente está saindo de uma pandemia, entrando numa guerra. O que a pandemia pôde nos ensinar? De bom, eu sei que as pessoas estranham essa pergunta, falam, mas morreu tanta gente. Eu não estou falando materialmente das mortes, isso é inquestionável a dor que causou. Só quem perdeu um parente sabe a dor que é. Sepultar um filho, uma mãe, um pai. Eu não estou falando dessa morte física, a gente está conversando sobre coisas de espiritualidade. O aprendizado. Porque pandemia, ela aconteceu, né? Eu crendo em Deus, não crendo em Deus, aceitando ou não aceitando, eu passei por ela. O que a bendita da pandemia pôde me ensinar? O que ela pôde ensinar para a humanidade dentro dessa área de saúde mental, de espiritualidade? Por que você acha que essa pandemia aconteceu? Porque a pandemia é efeito, não é causa. Por que você acha que ela aconteceu e o que é que ela veio nos ensinar? Então, espiritualmente falando, né, existem os nossos engenheiros siderais, os avatares, que estudam o ser humano, né? Como nós podemos fazer essa turma, porque a maioria, a gente tem que entender que para o planeta Terra só vai voltar quem estiver no bem, ponto. Quem for neutro e quem estiver no mal não volta, né? Então, o que o plano espiritual quer fazer? Algo que te ajude a acordar, né? Como assim? O que poderia ser? O medo da morte, né? O medo da morte. Então, quer dizer que o vírus está aqui e ele vai pegar e talvez eu vá morrer, meu filho vai morrer, minha família vai morrer e vai ter um caos. E ele começa a se interiorizar, que é o certo, né? Uma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento, ela vai buscar mais conhecimento para entender o que está acontecendo. Então, esse medo da morte faz com que você quase que levante do túmulo e fala, meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? O que vai acontecer? Então, esse medo, porque ele não controla o que está acontecendo. Nessa pandemia, ninguém controla, né? Todos estão buscando a cura, muito já aconteceu. Mas, assim, eu estou na mão de quem? O que eu faço? Então, esse medo de morrer, né? O medo, começar a entender que o materialismo... E quem tinha muito dinheiro? Deixou de morrer? Você entende? Então, e o que eu estou fazendo com a minha vida hoje? O que eu posso melhorar? Então, foi por isso que a espiritualidade mandou essa pandemia para muitos conseguirem, né, trazer à tona a sua essência.
Muitos conseguiram, outros ainda não, e outros vão conseguir. Porque muitos escutando a nossa live, nosso podcast, vão entender. Ah, então foi para o meu bem? Foi para o seu bem. Porque se você não acordar, você não volta para cá. Né? Aí nós teremos que ir para planetas muito primitivos. E o sofrimento vai ser muito grande. Porém, quem ficar vai ser muito gostoso de retornar para cá, Camolese. E quando você acha que a Terra será esse gostoso de retornar para cá? Quanto tempo você acha, se fôssemos colocar um tempo assim, você acha, na sua opinião, que quem é uma pessoa ruim, no sentido espiritual, uma pessoa que prejudica os outros, ele não reencarna mais na Terra? Aqui não. Não reencarnando os maus, sobra para os bons, é isso? Sobra para os bons. Isso a partir de quando? Se não, a partir de já. Haja visto as crianças. As crianças estão pedindo para os pais não comer carne. Por que você vai comer a carne daquele animalzinho? Ele está ali caminhando para lá e para cá, você vai comer ele, você vai matar ele, vai morrer? Eu lido muito com crianças, né? Tô com um curso aí lançando para pais e filhos, né? A criança é a coisa mais linda que você pode imaginar, Camolese. A criança vem dar lição de moral dos pais. E os pais não estão preparados para isso. E dá bronca, né? E vai fazendo com que a criança volte para si e sabe, camufle tudo isso, que ela não coloque a luz que ela traz. Então, as crianças já estão mudadas. As crianças, no meu livro eu falo muito sobre vários tipos de criança, que tem crianças índicos, cristais. E então, elas estão chegando para mudar. O nosso planeta está mudando. Só chega essas crianças, Leontina? Não chega ninguém, espírito ruim, não chega? Então, vai chegar sim com resgates. Tá? E o resgate que você chama, o que são? Grandes dores. Grandes dores. Vai chegar. Tá? Mas com outro entendimento, já com o pé na 4ª dimensão. Tá? Então, aquele que só vai atrapalhar, chegou. Ele não volta mais. Ele vai para esses outros planetas. Então, que a gente possa fazer do nosso dia, cada dia melhor, olhar as pessoas. Nós temos o nosso registro acásticos. Camolese, você vai me cortando, porque senão é assunto para 3 dias. Nós temos mais uns 10 minutinhos. Todos têm o registro acásticos. O que registro é que você falou? Acásticos. Tá, o que é? Eu nunca ouvi falar. Tá. Esse registro é o registro que você tem no plano espiritual, que eu tenho, que ele tem, que ela tem. É minha certidão RG do além? É, pior, né? É o RG do além. Ali está tudo. Desde que você foi criado. A centelha divina. O Marcelo está falando para mim, é a capivara. Que você puxa a capivara que você puxa na polícia, aquela ficha. É a capivara espiritual. É tudo, porque desde os reinos que você já passou, olha, mineral, vegetal, animal, hominal, tá tudo ali nos seus registros acásticos. Então, tudo que você faz, Camolese, tá aquilo, lá. E quem tem acesso a esse registro? Não é você e nem eu. Sim. Bom que seja poucas pessoas. Somente espíritos que de tem alta uma capacidade. Estirpe. Tá. O seu mentor, por exemplo, se você pedir, né? Você vai lá, ajoelha. Às vezes eu falo, vou ajoelhar porque dá mais certo. Ajoelha, faz aquela oração, pede, né? E o seu mentor fala, puxa, ele está merecendo, né? Eu vou ver se eu consigo para ele. E aí ele vai subindo, né, os degraus dos espíritos elevados, até que possa falar. O Camolese está pedindo isso, o caminho dele está legal. Posso atender? Aí eles vão rastrear lá naqueles computadores da mais alta inteligência. Não estou falando da Terra, estou falando do plano espiritual. De espiritualidade, sim. E vão ver. Bom, o Camolese fez isso com aquilo. São contas, são somas. É a coisa mais linda do mundo. Né? No livro Verdade e Vida fala muito sobre isso. E então, tudo está ali.
Não, ele pode, ele não pode. Dá, não Poxa, dá. mas não... o Camolese, olha, ele agora, ele tá olhando mais os animais. Ele vê um papel no chão, ele cata e joga. Tudo, Camolese, que você fizer, vai para o seu registro. Tudo. Não passa nada. Nem o papelzinho que você joga e finge que não foi você. Tá lá. Então tá tudo registrado. Então, sabe? E é isso Olha que vai determinar, por coisa. exemplo, o meu corpo numa outra existência, a família que eu vou nascer, os merecimentos que eu tenho, os méritos, as doenças, ou não? É a somatória disso, a análise... Outra coisa, um erro muito grande que o pessoal tem é falar, mas está predestinado. Não tem nada. Não tem destino. O teu destino é o que você fez hoje. O amanhã depende do hoje. Você pode mudar completamente a sua rota. Nasceu para os 40 anos morrer de câncer. Mas começou um caminho tão legal, tão bacana. O plano espiritual fala, não, vamos deixar ele mais 10 anos. E continua fazendo coisa boa e vai ficando e vai melhorando. Então, você pode usar a sua vida para fazer só coisa errada e piorar a sua situação. Você pode cumprir 50%, 100% da sua encarnação, ou você pode usar ela, sabe, para liberar umas 15, 20 vidas. E você sobe cada dia mais essas esferas. Então depende do que você faz hoje só. E está lá registrado. E se fizer coisa boa, vai ficar registrado. E se fizer coisa ruim, vai ficar registrado. Mas todo mundo engana. Poxa vida. Quem engana o outro? Se soubesse os pontos negativos que ganha e o que vai ter que passar, porque vai ter que passar, né, Camolese? A gente sabe, né? Sim, tudo. O resgate vem e ele não manda recado, não. Não pede permissão nem autorização. Ele vem e acaba com a pessoa. Porque a lei de Deus, ela pode, aos nossos olhos humanos, que a gente tem um tempo que é humano, que a gente mede pelo relógio, 1 hora, 1 minuto. O tempo de Deus é diferente do tempo humano. Então, para os olhos humanos, a lei de Deus muitas vezes é demorada, mas quando vem é inexorável. Nossa Senhora. Não há como, não tem escapada, é inexorável. Implacável, exatamente. E falamos da pandemia. E essa guerra que agora está tendo... por que o mundo agora, Leontina, que já sofreu tanto, no que você acha espiritualmente falando, puxa, passamos pela pandemia, um sofrimento muito difícil. Não foi só o Brasil que sofreu, o mundo inteiro sofreu. A gente está acabando a pandemia, ainda estamos usando máscara, a gente estava com máscara aqui para subir. Ou seja, morreu tanta gente no mundo, no Brasil, e agora o mundo ameaça uma guerra, né? Tá tendo uma guerra já, mas... tem perigo de ter uma guerra da Europa, guerra mundial. Há o perigo. Você acha que há o perigo de ter essa guerra? Por que essa guerra apareceu agora? Então, pela visão da espiritualidade. Da espiritualidade. Então, primeiro veio a pandemia. Vamos ver se ele acorda. Vamos ver se ele tem outros valores. Vamos ver se ele entende que ele vai perder o filho. Vamos ver se ele começa, né, a entender um global maior de universalismo, né, de amor. Vamos ver se ele vai entender que não adianta ele guardar dinheiro, não adianta ele querer passar por cima do outro, né? Então veio a pandemia para dizer isso. Quem ainda não entendeu, entenda, porque quem morreu já estava previsto há anos. Na reencarnação já estava previsto, né? E aí agora vem a guerra, que é algo mais abrangente ainda. O que adianta você conquistar tantas coisas se você pode ser bombardeado amanhã, Camolese? Tá? Esses seres que estão fazendo isso já era previsto, que são aqueles retardatários que já fizeram muitas coisas. E eles vêm, estão começando novamente. O que a população tem que fazer? Você acha mesmo que 2, 3 que está nesse comando é mais forte do que a população inteira em oração, em vibração, pedindo
Porque no nosso planeta Terra não existe só os avatares daqui, né? Os engenheiros siderais, não existe só os arcanjos daqui. Estão de outros planetas vindo para ajudar a Terra. Então, como você disse, é inexorável a nossa evolução. Não tem para onde correr. Vai evoluir. Queira sim, queira não. Então, isso é um teste também para a população. Eu tenho falado muito sobre isso. Todos os dias na nossa oração, nós temos que pedir para o pessoal de bem e para o poder. Né? Pela paz do mundo. Pela paz do mundo. Tirar esse entendimento das pessoas de querer guerra. Porque a gente está falando de 2 ou 3, Camolese. Contra o mundo, contra o planeta. Tá? Nós podemos reverter a situação. Vai depender de nós. Agora, se a população achar assim, não é comigo, é só com a Ucrânia, é só com a Rússia, mas um dia vai ser com você. E esse dia pode ser logo. Então vamos ter o amor universal, ajudar essas pessoas, orar, vibrar, pedir, nos seus grupos, sem religiosidade, não importa que grupo que é, vai buscar esse sentido, né, altruísta de falar, meu Deus, ajude, eu quero. Se imaginou agora o mundo inteiro orando e vibrando para paz, você acha que teria mais um míssil? O poder que não teria, Camolese. Eu estudo a mente. A tua mente tem o maior poder que você possa imaginar. Você pode se curar agora de um câncer. Se você mandar essa informação, esse campo eletromagnético que nós temos, o que você pensa. O que você pensa é tudo. Porque você atua todo o seu sistema límbico, a sua emoção, o seu sentimento, e vai para as glândulas e células. Então, o nosso poder é implacável. Então, nós podemos modificar completamente essa guerra. Agora vai depender de nós, da população. E se você achar que não é comigo, pode não ser hoje. Mas amanhã ninguém garante. Pode ser com você. Leontina, nosso papo está muito gostoso. Estamos conversando há 50 minutos, já nos endereçando para o final. Primeiro, reiterar que é uma alegria poder estar com você aqui. Você é uma pessoa muito querida. Está falando de espiritualidade, de vários assuntos que podem passar muitas vezes desconhecido por muita gente que não se dedicou a esses assuntos. Exato. A palavra é nova, a ideia é nova, mas são coisas que nova para quem está ouvindo agora, mas muito antiga, que faz parte da formação do próprio mundo, dos próprios mundos. Gostaria que você deixasse uma mensagem de esperança para essas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão passando pela pandemia, que estão assistindo a guerra na televisão, e não obstante distante, mas que pode se aproximar, como você disse, nas possibilidades. Uma mensagem de esperança, de alegria, de paz, de espiritualidade para essa gente que nos assiste agora. Isso é o que eu mais sei fazer. Porque é assim, Camolese. Veja, o que a gente vive hoje, a visibilidade, não vou dar nomes, mas a visibilidade dos problemas que está vindo à tona para a população, aparentemente, a visibilidade é péssima, porque está tudo ruim, piorou, está tudo errado, é a mídia, é o político, é o governador, é o gerente, é o blá, 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 tá? Só que não. A visibilidade, ela está justamente porque está sendo limpo, né? A população está entendendo, está crescendo, está melhorando, sabe? A população está ficando mais esperta, ela quer o bem do povo. Então isso está acontecendo. E nós estamos no melhor momento da Terra, Camolese, desde que a Terra, né, começou a sua produção pelos engenheiros siderais. Esse é o melhor momento da Terra, momento mais lindo, e que nós vamos partir para grandes conquistas, para grandes felicidades, sucesso, não só nessa vida, nessa também, mas nas próximas e próximas. Então o nosso planeta está passando por um momento lindíssimo. A visibilidade é feia,
porque tem que aparecer, né? Eu não sei se você já fez faxina na sua casa, já fez, o Camolese? Várias vezes. E eu que fiz ainda. Quando você começa a fazer faxina, não dá um desespero? Não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca, tá tudo errado. Mas você tá limpando. E depois que você termina, você fala assim, eu preciso mudar alguma coisa, um móvel, aqui fica mais bonito. Tudo vai mudando. Então, a Terra está passando por uma faxina. Então, não se deixe levar pela mídia destrutiva, pelas pessoas negativas, por quem chega do seu lado e quer te levar para o fundo do poço, por essa mentes, né? Esse inconsciente coletivo que está levando todo mundo para o buraco. Para com isso. Está tudo lindo e maravilhoso. E nós vamos conquistar muitas coisas com o nosso autoconhecimento. O mundo está divino. É o que eu tenho a dizer para todos vocês. E olha, você nasceu para dar certo e para ser feliz. Esse é o seu programa de vida perante a espiritualidade. Gratidão por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. O recíproco, eu tenho certeza que igualmente é verdadeiro. Faz, ser um influenciador do bem, da luz, não tem preço. Verdade. Olha os mentores que estão aqui. Te agradeço demais a sua presença, essa presença da espiritualidade. Muito obrigado pela sua entrevista aqui. Eu sei que foram pinceladas, porque os assuntos da espiritualidade não têm fim. Não tem fim, é infinito, né? Para todos os nossos entrevistados, nós damos um mimo muito simples. Espero que você goste. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço demais, Leontina. E rogo a Deus para que te ampare e te proteja hoje e sempre. Amém. Meus amigos, é isso aí. Conversamos muito aqui sobre saúde mental, mas também muito sobre espiritualidade. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de se inscrever no nosso canal do YouTube, Estevão Camolese, ativar o sininho para receber sempre as notificações. E hoje é terça-feira? Que dia que é hoje? Terça. Sim. A gente tem quando, Marcelo? Próximo... Sexta-feira temos outro podcast. Um forte abraço. Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre.